Obrigada, Paizinho, por esse tempo de mesa. Obrigada porque foi tu, Pai, que reservou esse tempo para nós. Obrigada por ter acordado hoje. Obrigada, Pai, porque antes mesmo de a gente iniciar esse tempo, já tinha marcado esse tempo com a gente. Que esse tempo de mesa seja um, um tempo abençoado entre irmãs, um momento em que a gente cresça um pouco mais em Ti, porque nós sabemos que quanto mais a gente cresce em Ti, a gente cresce. Nós crescemos. Gratidão por esse tempo, gratidão por esse dia, gratidão por cada mulher que está aqui, gratidão pela minha vida, gratidão por essa chuva que está caindo aqui hoje, que o Espírito Santo entre conosco nesse tempo de mesa, e que seja um momento de muito transbordar em nossas vidas, que eu aprenda, que todas nós também possamos aprender um pouco mais hoje. Amém. Alguém quer abrir o áudio e compartilhar algo que está vivendo, ou algum desafio? Tá todo mundo bem, 100%? Nossa, glória a Deus. Coisa boa. Maria Carolina, algo para falar, compartilhar? Então, o que eu acredito que não é muito algo mais assim, um pouco pessoal, mas também eu acredito que vai fazer sentido para algumas. A gente tá em questões de mudanças de algumas coisas, né? E alguns pensamentos assim que veio para mim, eu acho que foi muito em questão em relação, na verdade, de escassez. Muito que a gente tem falado aqui também, né? Mas eu fico pensando assim, às vezes eu me coloco nesse lugar, e ontem foi um dia que eu me coloquei nesse lugar, e tipo assim, se eu estou em um lugar bom hoje, pra mim, por que que eu vou pra um lugar, tipo, melhor? Tipo, por que que eu quero aquilo? Será que eu quero, tipo, me mostrar com aquilo? Eu me coloquei num lugar de, tipo assim, escassa. Porque eu quero, tipo assim, era duas Carols, duas Maria Carolina, na verdade. Uma querendo o próximo nível, eu quero acessar, eu quero um novo ambiente, eu quero novas coisas. E a outra assim, não, mas por que tu quer aquilo? Será que Deus quer aquilo pra ti mesmo? Será que é isso? E aí eu me coloquei nesse lugar por alguns minutos, porque daí depois eu fiquei pensando, não, não, para, isso é a antiga Carol, não faz sentido, e é isso. É, porque eu vi assim, mas Deus não mandou aquilo, tipo, nossa, vai acontecer isso, ou tipo, é para agora e tal. Só que aí eu fiquei pensando, certo, mas será que Deus quer que eu viva sempre no mesmo nível? Será que Deus quer que eu fique, tipo, na minha vida, essa é minha vida e eu vou viver assim, tipo, pro resto da vida? No mesmo ambiente, com as mesmas pessoas? Ou eu posso sim ir para um próximo nível? E aí tá, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Algumas coisas também. E eu pensei, Deus, ele pode não, tipo assim, Carol, agora vai acontecer isso. Mas eu acredito que lá no fundo, no fundinho do meu coração, ele já estava preparando isso para mim, já estava dando alguns sinais, só que eu, por muitas vezes, tipo, distraída, não tava vendo isso. E aí eu me coloquei no lugar de, não sei se de fato é isso, sabe? Então, acho que a Rafa, que estava no grupo ali do livro que a gente estava lendo, enfim, tá lendo, ela vai entender mais em questão, tipo, sobre Mamon, né? Porque a gente quer um próximo nível, mas também pensa no dinheiro e pensa na comodidade, tipo assim, não, eu tô aqui, eu tô vivendo com isso e tá tudo certo, né? Mas enfim, gente, era isso. Pensa assim, ó.
Imagina que tu plantou uma semente de bergamoteira, tá? E tu começou a regar aquela planta ali, para ela crescer e fazer o quê? O que a Dá fruto. bergamoteira faz? Dá fruto. Daí tu imagina que se a árvore, né, que ela... Qual é o propósito da árvore? É dar fruto. Qual é o propósito dos filhos de Deus? Dar fruto. E se tu não tá dando fruto, tu tá fazendo o quê? Como é que se dá fruto? Evoluindo, crescendo, prosperando, acessando, mas não para mostrar. Falhou a tua última. Não sei se é só pra mim, mas falhou um pouquinho. Pra mim tá cortando também. Voltou? Voltou ou tá cortando ainda? Voltou, agora voltou. Voltou. Daí, tipo, se a gente não está evoluindo, se a gente não está dando fruto, se a gente não está crescendo, a gente não está cumprindo o principal propósito da gente aqui na Terra. Que é, de fato, sempre melhorar, mas não melhorar por causa das coisas, melhorar por causa da causa. Vão e deem frutos. O que é dar frutos? Os frutos, eles são consequência das coisas que a gente escolhe todos os dias. Se tu escolher servir o dinheiro, tu vai colher frutos de servir o dinheiro. Vai estar sempre correndo atrás dele e trabalhando para ele. Agora, se tu focar na causa, nas causas, no propósito, da missão, e a gente só consegue identificar isso se a gente tiver intimidade com o Pai. Não tem como a gente identificar propósito, missão, chamado, porque cada tempo é um tempo. Para tu identificar qual é o teu propósito agora, tu vai ter que te conhecer. Bom, eu me conheço, estou no processo de me conhecer. Qual é o meu propósito agora? Meu propósito daqui a pouco é sair do deserto que eu mesma me coloquei. Meu propósito agora é crescer em governo. Meu propósito agora é aprender a decidir as coisas. Meu propósito agora é escolher com sabedoria qual, por exemplo, um alimento que eu vou botar na minha boca. Só que se a gente não fazer pergunta, lembra sobre pergunta? Se a gente não fizer pergunta, a gente nunca vai saber de nada. E vai entrar dia, vai sair dia, a gente vai continuar sempre na mesma. Não tem como a gente dar fruto, impossível, sem a gente não estar em conexão com a gente mesmo, em conexão com o nosso Pai, buscando, fazendo pergunta. Nenhuma das decisões que eu tomei, eu tinha certeza, mas eu sabia que elas iam de encontro ao meu crescimento. A gente nunca vai ter certeza de nada. E se a gente não fizer por medo ou por uma insegurança, a gente nunca vai fazer. Eu não teria entregue tudo que eu tinha pelos meus olhos físicos. O que é a certeza? Certeza, não, agora eu vou fazer porque Deus me mostrou, porque eu tinha intimidade com Ele. Às vezes a maior insegurança, ela acontece dentro da gente porque a gente não tem intimidade suficiente para ter aquela certeza, não, meu pai já me deu uma palavra, ele já me confirmou uma palavra e eu vou fazer isso. Então, se tu não tá com tanta segurança de dar um passo, isso te chama para mais intimidade com Deus, que é o que o papai me revela. Tu não tá com tanta clareza, tu não tá com tanta certeza, então vem mais para perto de mim, mais camada, mais profundo, mais uma camada, mais profundo. Pai, eu quero aprender a discernir o tempo, modo, estação, me ensina. Ele vai ensinar, ele está me ensinando, está disponível para todas nós. Só que como a gente está, na maioria do tempo, muito distraída com coisas, com o trabalho, e a gente não olha porque é o mais importante. Por isso que na Bíblia diz que a gente deve, em primeiro lugar, buscar o reino. Em primeiro lugar, buscar o reino, para que todas as outras coisas fossem nos acrescentadas.
Só que a gente não busca Deus e a gente ainda quer barganhar muitas vezes com Ele. A gente não está buscando, não está se aprofundando, não está criando uma intimidade, um relacionamento. Eu não posso ter um relacionamento, uma intimidade com a Maria Carolina se eu não conversar com ela todos os dias. Se eu buscar ela uma vez por semana, eu vou ter um tipo de relacionamento, um tipo de intimidade. Se eu buscar a Maria Carolina a cada 15 dias, vai ser outro tipo de relacionamento, outro tipo de intimidade. E se for uma vez por mês, vai ser só uma pessoa. Como eu construo intimidade todo dia um pouquinho. Como eu construo disciplina para comigo mesmo, construindo todos os dias um pouquinho. Hoje eu não vou na academia, mas eu vou ativar meu corpo em casa, eu vou fazer 100 polichinelos. Só que a gente, muitas vezes, deixa a nossa mente contar uma história, aceita ela e não faz o que precisa ser feito. E daí, por que muitos esfriam? Por que muitos perdem a fé? Porque não fazem o que precisa ser feito. Daí fala assim, ah, Deus, mas eu estou fazendo. Está fazendo quanto? Superficial? Ou de fato tu está fazendo com vontade? Ah, mas eu não tenho vontade. Eu também não tenho vontade todos os dias, mas eu faço independente da vontade. Essa é a vida de adulto. É fazer independente das circunstâncias. Eu falei para vocês esses dias, teve dia que eu não queria fazer tempo de mesa. Quando a gente para de querer olhar só pra gente e a gente olha pro todo, aí que a gente começa a ser menos egoísta. Porque a gente fala que não é, mas é. A gente é. Abre mão de trabalhar um dia para servir na igreja. Ou tu serve o teu dinheiro, ou tu serve pessoas. E situações e ambientes. E se as pessoas soubessem o quanto servir pessoas, a gente é curado, a gente é tocado em camadas que a gente não vê no dia a dia. Deus trata tantas coisas no meu coração. Tantas coisas, por renunciar àquilo que eu acho que é importante. Por renunciar um dia, 2, 3, 4, sei lá, eu quanto tu quiser, pai. Qual é o dia que tu quer que eu renuncie? Eu quero aprender mais. Eu quero mergulhar mais. Só que a gente não obedece, a gente não renuncia, a gente quer barganhar, a gente fala, não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar. Então, tu não está servindo a Deus, está servindo o teu dinheiro, teu trabalho, está servindo uma mão. Viver pela fé é tu construir, não deixar de trabalhar, não deixar de plantar, mas não viver para isso. Se a gente vive para o trabalho, ele vai escravizar a gente. Eu já fui escravizada pelo meu trabalho. E quando a gente é escravizado pelo trabalho, a gente já sabe quem a gente está servindo. Não é um processo fácil. É uma construção dependendo, até às vezes, muito dolorosa de fazer, de construir, de encarar. Tem muita mulher que fala, nossa, eu vou simplesmente parar. Não, tu não vai simplesmente parar o que tu está fazendo. Tu vai iniciar uma construção, uma intimidade com Deus, e aos poucos Ele vai te trazer clareza, Ele vai te trazer um direcionamento, Ele vai te trazer discernimento de tempo. É que nem eu sempre falo para as mulheres nas mentorias, a Crislane é só uma ferramenta. A história da Crislane, ela serve como uma ferramenta de inspiração, mas a Crislane não é perfeita, porque a Crislane também está buscando as mesmas coisas que vocês. Isso não me torna melhor que vocês em nenhuma esfera. Ninguém é. Estamos em constante aprendizado todos os dias. Renunciar não é fácil. A nossa mente fala não, o nosso espírito fala sim. Deus fala sim no nosso coração.
E a nossa carne fala, não, vai faltar, vai te lascar. E daí, se tu não está posicionado e governando sobre as coisas, tu vai aceitar. E é por isso que muitas vezes a gente está do jeito que está, do jeito que a gente não quer estar, porque a gente aceita. Chegou o tempo de a gente parar de aceitar. Em 1 Pedro, Primeira Pedro. Nossa, todos os lugares que o papai me leva sempre para falar de herança. 1 Pedro, pode entrar ali em 3. 1 Pedro 3. 1:3. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá carecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Vocês conseguem perceber que o nosso tempo de mesa sempre trazido algo assim, a gente sempre anda em acesso sobre herança, sobre novo tempo. Vocês já perceberam isso? Ou não? Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro, que parece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Herança, fé, salvação. Eu vou deixar essa palavra para vocês meditarem hoje. Vocês estão tão quietinhos. Vou ficar quietinha também. Vou fazer a oração e vou encerrar o nosso tempo de mesa. Quer falar, Rafa? Abriu aí a tua câmera? Não? Não? Érica? Ninguém quer falar? Então tá bom. Vou deixar essa palavra para vocês meditarem, para vocês refletirem no tempo de hoje. Querido Deus e Pai, obrigada, Paizinho, por esse tempo de mesa. Nada por acaso. Até essa minha vontade de estar em silêncio hoje, com certeza que tem um propósito. Que nós possamos hoje escolher, Pai, decidir estar em silêncio neste tempo, para que o Senhor fale em nossos corações verdadeiramente. Não tem, de fato, não tem como tu falar com as tuas filhas sem que haja uma entrega, sem que haja um mergulho, sem que haja uma busca por ter intimidade contigo. Que possamos hoje, Pai, no dia de hoje, mergulhar um pouquinho mais. A gente escolhe, a gente declara mergulhar um pouquinho mais. Porque nós sabemos que somente assim a gente consegue viver, experienciar, estar em uma conexão contigo, experienciar mais de ti, viver mais em ti. É disso que nós temos fome, disso que nós temos sede.
Embora muitas vezes a nossa mente tente fugir disso, escapar disso, a gente sente um grito, um clamor para nossa alma, uma busca. E a gente escolhe entregar as nossas premissas a Ti, nosso dia a Ti. Um dia declarado na Tua presença é totalmente diferente de um dia que a gente simplesmente acorda e sai fazendo as coisas. O governo é sobre isso. O governo é sobre a gente olhar um dia e declarar já um dia abundante, um dia próspero, um dia de conexão com o Pai, um dia de conexão com outras pessoas, pessoas intencionalmente que vão nos ajudar a crescer, nos ajudar a olhar e enxergar as coisas de uma maneira mais clara e intencional. Obrigada, Pai. Nós tenhamos um restinho de sexta-feira abençoado e um final de semana abençoado. Até segunda-feira. Obrigada. Até. Beijos. Beijo.